O ex-deputado Roberto Jefferson foi levado para o complexo de Jericinó, em Bangu. Prisão de Bangu 8 fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele que foi preso hoje de manhã. Pois é, o político foi preso hoje na casa dele, no interior do Rio de Janeiro. E a autorização para a prisão preventiva, que é aquela sem prazo determinado, partiu do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Moraes também determinou o bloqueio de conteúdos postados nas redes sociais de Roberto Jefferson, determinou a apreensão de armas e também o acesso a mídias de armazenamento. A ordem de prisão faz parte do inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Em nota, a Executiva Nacional do PTB classificou a prisão como uma medida arbitrária de Alexandre de Moraes. A gente vai continuar nesse assunto aqui comigo a partir de agora, a colunista do UOL, Carolina Brígido, e também o advogado João Paulo Martinelli. Aos dois, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite. Quero começar contigo, Carolina, porque o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do Roberto Jefferson, ele fez isso sem comunicar os outros ministros. Não há uma necessidade, né? Mas em casos assim, mais complexos, com personalidades, digamos assim, da política, que é o caso de Roberto Jefferson, é comum que eles façam ali um tipo de comunicado, né, Carol? Boa noite. Oi, Diego, boa noite, João Paulo. Olha, é muito comum, sim, quando tem uma prisão de um deputado, de um parlamentar, existe essa praxe no Supremo de comunicar aos outros ministros, mesmo porque normalmente essa ordem de prisão, esse tipo de ordem de prisão é levada depois para o plenário do Supremo para ser validada. Mas o que argumenta o ministro Alexandre de Moraes? O Roberto Jefferson, apesar de ser um figurão da política, de ser o presidente do PTB, ele não tem mandato parlamentar, ele não tem cargo público. Então, portanto, não existiria a obrigatoriedade de comunicar os colegas. Seria, sim, uma praxe, digamos que uma deferência ao colegiado se ele tivesse comunicado previamente, mas ele preferiu não comunicar e preferiu também não submeter ao plenário. Ele diz que não é obrigatório ele submeter essa ordem de prisão ao plenário e que é uma decisão individual do relator. Tem razão o ministro Alexandre de Moraes. É bom a gente perceber também que o Roberto Jefferson já estava na mira do Alexandre de Moraes há algum tempo. Nos corredores do Supremo se comenta que o Roberto Jefferson estava pedindo para ser preso, porque assim, ele tem gravado vídeos, ele tem feito postagens realmente bastante ofensivas aos ministros da corte. Por muito menos, outras pessoas já foram presas, como, por exemplo, o deputado Daniel Silveira, que é bom a gente lembrar também que na época que o Daniel Silveira foi preso, o ministro Alexandre chegou a conversar com os outros ministros e o caso foi submetido ao plenário do Supremo por conta do Silveira ter um mandato parlamentar na época. Mas, assim, esse fato do ministro Alexandre não ter comunicado os colegas dele do Supremo, isso não deixou os ministros chateados, não, porque o Alexandre de Moraes ele se tornou mais ou menos um defensor da institucionalidade, um defensor do Supremo diante desses ataques todos que o judiciário tem sofrido do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro e também dos aliados do presidente Bolsonaro. É o caso do Roberto Jefferson, que é aliado do presidente Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ele é relator desse inquérito que investiga milícias digitais, investiga a atuação dessas milícias e como elas atacam as instituições. Ele também é relator daquele inquérito que apura fake news e ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele também mandou abrir investigação nesse mesmo inquérito das fake news contra Bolsonaro por ter vazado trecho de um inquérito da Polícia Federal que fala do ataque hacker que a Justiça Eleitoral sofreu em 2018. Então, ele tem reunido esse poder todo contra o Bolsonaro, contra aliados do Bolsonaro. Ele está sendo... recentemente, a gente vê que o ministro Barroso foi eleito como alvo, né, do presidente Bolsonaro, tem sido bastante atacado, já foi chamado de imbecil, já foi chamado de idiota, já foi usado até um palavrão contra
o presidente do TSE, só que a aposta é que o Alexandre de Moraes se torne um inimigo muito maior do que o Barroso nos próximos dias. Isso porque ele está comandando esses inquéritos todos que atingem o presidente e mais. No ano que vem, na campanha de 2022, que vai ser uma campanha super acirrada, ele, Alexandre de Moraes, vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Verdade. Então, ele está colecionando essa expertise toda em enfrentamento de fake news. Isso vai ser muito útil nas eleições do ano que vem, porque pelo clima político que a gente está vendo hoje, com certeza, no ano que vem vai ser uma campanha muito beligerante, Diego. Com toda certeza.